Oi, gente, tudo bem? Podcast Mulher Entende Mulher na área, hein? Tava com saudades aí de vocês, mas de volta com muita informação, curiosidade. E o assunto de hoje, eu acredito que vocês aí do outro lado, no dia a dia, já deram essa escorregada. Mas às vezes assim é sem pensar, sabe? Em casa, no trabalho. Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta, mas no dia a dia pode ser um pouco o contrário, né? Tô aqui com a Daiana Bonar, que é especialista em gestão de conflitos. Oi, Daiana, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. obrigada, Raquel. Que voz maravilhosa que você tem. É bom te ouvir. Nossa, olha, gente, essa já foi uma comunicação não Com violenta, hein? certeza. Bem agradável, hein? Mas a sua também é uma delícia. Obrigada. Muito bem, é bom a gente se elogiar também, Com né? certeza, ainda mais sendo mulher. É verdade, faz parte. A gente se entende, né? Sim. Mulher entende mulher. Isso, muito bom. Daiana, me diz o seguinte: comunicação não violenta. Mas antes da palavrinha não aí no meio, eu queria saber de você sobre comunicação violenta. Porque quando a gente fala de violência, o que a gente pensa, né? Bater, xingar, tudo que envolve, assim, o tato, né? Mas a questão da fala é algo que às vezes a gente esquece, deixa de lado. Então, um exemplo, assim, de comunicação violenta que a gente possa sofrer. Então, a comunicação violenta, você pode ser muito violento falando manso, né? Você É pode mesmo? usar ironia, usar sarcasmo, botar alguém pra baixo, desqualificar alguém, fazer julgamentos e falar de uma maneira mansa. Aquela forma de, por exemplo, vou fazer uma piadinha, mas na verdade toda piadinha tem um fundinho de verdade? Pois é, né? Se tem um Garota. fundinho de verdade, ela tem um fundinho de violência também. Então, a violência, que às vezes a gente vai dar um treinamento de comunicação não violenta, mas eu não sou violento, mas eu não grito, isso não é pra mim, Sim. não serve pra mim, eu sou ótimo, perfeita, né? Só que tudo aquilo que a gente faz, induzindo ou induzido pela culpa, medo ou vergonha, é considerado violência. E a gente faz isso, Raquel, É. o tempo inteiro. Então a gente escorrega praticamente direto, assim, Com no dia a todos dia. que nos cercam. Quando eu falo pra minha Puxa. filha, se você não comer tudo, você não vai ganhar o sorvete. Ai, ai, ai. Eu tô induzindo um comportamento pelo medo dela perder o sorvete, certo? Aham. Só que a gente é educado assim na sociedade, desde que a gente é pequenininho. Pelos De nossos ter avós, um tudo. prêmio, né? Você fala assim, se você fizer sua lição de casa, você vai ganhar depois um prêmio. Aí você vai poder jogar videogame, sei É lá. o mesmo raciocínio, né? Entendi. Tem essa questão de ter É. um benefício depois, né? Ou se você não entregar o seu relatório a tempo, não sei o que pode acontecer. Ai, ai, ai. Isso Né? no trabalho, aí já fica o funcionário Tem com a isso. pulga atrás da orelha, com Exatamente. medo, pensando no salário que não vai receber se for demitido, a vergonha de chegar em casa. É. Olha só. Então sempre tem assim um não na frase, né? Às vezes. Por exemplo, se você não fizer isso, talvez. Às vezes tem como se fosse uma chantagemzinha emocional aí escondida, né? Então, se eu tô manipulando seu comportamento, usando o seu medo, a sua culpa ou a sua vergonha, isso é considerado violência nesse sentido. Então, o que é comunicação não violenta, que é mais uma abordagem do que uma técnica de comunicação, eu quero que você faça alguma coisa pra mim porque você vê sentido naquilo. Porque tem propósito, porque tem uma verdade ali, sabe? Uma autenticidade naquilo. Sim. Então, eu quero que a minha filha coma o prato todo para que ela fique nutrida, né? Sim. E eu quero que ela compreenda isso. Só que eu falar para minha filha de 4 anos, né? Precisa comer arroz e feijão, porque tem nutrientes, vai te deixar forte, você não vai ficar doente, vai fortalecer seus anticorpos. Nossa, ela vai Que te é- olhar com um ponto de interrogação na cabeça. Não, exatamente. Mas é isso que eu explico para Maia, que tem 4 anos. Isso demora mais tempo, mais investimento, mais estudo. Só que o efeito disso a longo prazo é senso crítico. Entendi. E se eu tiro o senso crítico de alguém, eu torno uma massa de pessoas que cumprem ordem por medo. E isso não traz inovação para as empresas. Se você pensa no ambiente de trabalho. O que as pessoas querem? Querem pessoas criativas, que Isso. inovam, Se que sintam trabalham bem. que se sintam seguras, segurança psicológica, etc, etc. Só que se eu estou num ambiente que é gerido pelo medo, nada disso acontece. É verdade. Então é um tiro no pé. Porque aí fica aquela desconfiança do funcionário também, né? Eu não posso me abrir muito com o chefe, porque se eu me abrir vai parecer outra coisa, tal, não sei o quê, mas o que ele deve estar achando disso? Até a questão mesmo, por exemplo, das pessoas falarem alto, né? Às vezes querem mostrar, sabe, autoridade, gritar assim em público. Isso no trabalho, por exemplo. Principalmente homens, né? E olha, e sabem gritar, hein, muitas Sabe. vezes. Mas aí, por exemplo, como é que fica essa situação? Porque gritar, pelo amor de Deus, né? A gente já não tá mais em tempos disso, né?
Sim, e aí tem uma nuance, porque eu já transitei aí por muitas pessoas que falam muito alto, assim, num tom, e você fala, para de gritar, a pessoa fala, mas eu não tô gritando. Você fala, gente, então peraí, o seu volume de voz tá incomodando. Tá incomodando, porque tá todo mundo Tá olhando, incomodando né? o meu ouvido. Então, esse gritar, você precisa comunicar aquilo que te impacta, né? Porque se eu viro pra você, se você é minha chefe, né, por exemplo, e de repente eu te achei meio autoritária, dona da verdade, e eu virar pra você e falar, Raquel, deixa de ser autoritária, dona da verdade, minha querida. Você vai me demitir, entendeu? Você vai falar quem é você, né? Sim, sim. Ei. Ainda mais se tiver todo mundo assistindo de camarote, Exatamente. né? Ou para de gritar. Sim. Então é importante que você fale como que alguma fala ou comportamento chega em você. Por isso a comunicação não violenta é autoconhecimento, né? Então, muito bem. se você é minha chefe, nós trabalhamos juntos e eu tenho esses julgamentos, a gente rotula todo mundo o tempo inteiro. Tá? Sim. Então eu julgo você de autoritária, tem algo que é importante para mim. E esse algo é autonomia, liberdade e confiança. Só que eu preciso saber que é isso para eu conseguir te comunicar. É entendeu? verdade. Aí que tá o lugar. É o timing mesmo, né? É o Agora, a questão de você falar alto, né? Digamos que a pessoa tá falando alto e aí você comunica, né? Falar, ó, pera lá, baixa o tom, calma, acho que você tá se excedendo, tudo. Aí a pessoa entende e começa a conversar numa boa. Beleza, chegou num acordo e é isso aí. Rolou, Beleza. tipo, um acerto entre as duas pessoas. Sim. Se Ótimo. rolou esse acordo, já passei por isso. De virar pra pessoa e falar assim, olha, no tom que você tá falando, eu não tô conseguindo te ouvir. Porque eu tô começando a ter reações internas de defesa. Então, você muda o tom ou a gente fala outra hora, né? Eita, nós, olha, ambiente de trabalho é difícil, né, Dayana? Porque acho que não só nessa questão de falar, mas fica os cochichinhos de lado também, ou às vezes, sei lá, uma pessoa fala, olha, acho que você não vai dar conta disso daqui, né? Já acaba com a pessoa ali mesmo, né? Então, numa pergunta dessa, aí que tá, né? O autoconhecimento traz autoconfiança. Se alguém me pergunta isso e eu confio no meu trabalho, eu vou responder com uma pergunta, né? E falar, por que você acha que eu não vou dar conta? Me dá mais informação, né? Sim, Porque tem que fica ter uma coisa- argumentos, né? Fica uma coisa muito solta no ar. Então, os rótulos que a gente, julgamento, né? A pessoa é ineficiente, o outro é sem noção, o outro é autoritário. Se a gente só usa isso Aquela pra que se comunicar, acha, aquela né? que se acha, isso atrapalha demais a inovação e o resultado e o lucro, porque a empresa visa lucro, né? É verdade. Então é muito importante as pessoas saberem, e isso é possível, né? Aprender. Ser assertivo e empático. Então eu vou dizer o que me incomoda, eu não vou engolir esse sapo, mas eu não preciso tacar o meu incômodo como se fosse uma pedra em cima de você, né? Sim. Eu posso aí lapidar, trabalhar e entregar de uma forma com zelo. Vai costurando assim pelas arestas, digamos, assim, de lado, não já chegar com o pé no peito pra falar com a pessoa. É evitar julgamento. Então, se a gente volta àquela questão É da difícil chefe, isso, né? mas o que é prática. É. É prática e autoconhecimento. Porque se eu sei que eu preciso ter mais autonomia para exercer meu trabalho, sem que tudo passe por você toda hora, né? Então, isso gera um rótulo de você autoritária. Tá. Mas se eu viro para você e falo, Raquel, no nosso trabalho juntas, eu preciso ter mais autonomia para tomar algumas decisões. Porque muitas vezes isso gera ou retrabalho, ou leva mais tempo. Então, eu gostaria de saber por que isso não acontece. Então, eu tô te convidando para olhar para um problema que é nosso. Tá. Então, se eu sei fazer isso, não é tão difícil assim de chamar para uma conversa. Verdade. Só que se eu tô presa no julgamento, que você é autoritária, dona da razão, eu te encaixei numa caixa que é muito difícil de abrir. É Entendeu? verdade, entendi. Agora, você acha que as pessoas hoje em dia, elas têm medo dessa conversa? Que você falou do medo, né? O medo, então, assim, de você falar, puxa vida, preciso ir lá ter essa conversa com a pessoa, eu sei que é esse o caminho, mas eu não consigo. O que que a pessoa pode fazer para destravar isso? Pois é, então, essa é uma ótima pergunta, Raquel, porque se você pensar assim, se você tiver uma prova no vestibular, no concurso público, ou numa entrevista de emprego, você vai se preparar. Você vai ler, você vai estudar, você vai, né? Isso, correr atrás. Exatamente. E conversas difíceis, inclusive a gente tem um curso só sobre isso, como conduzir conversas difíceis. Olha. Exige preparo. Só que esse preparo não é assim, ontem eu vou ler um negócio e falar com você hoje. Porque tá falando das nossas emoções. Então fala de inteligência emocional. E isso requer prática. E o difícil da conversa. Difícil. Primeiro porque é alguma coisa que importa. Se não importasse, importa, né? É verdade. E eu tenho medo da minha reação, porque eu não sei se eu vou gritar, se eu vou chorar, se eu vou empacar, se eu vou ter nó na garganta. Ah, eu choro. Exatamente. Se eu vou chorar e aí... né, Vem o não nó sei na o que fazer garganta e com o choro isso. depois. Exatamente. Ou eu não sei como lidar com a reação da outra pessoa.
Uhum. Então, O improviso, digamos assim. E se a pessoa me ignorar? E se a pessoa gritar? E se? Então, a gente fica no e se, imaginando, mirabolando coisas horríveis e não necessariamente essa é a realidade. Sim. E a outra coisa muito, muito importante é o seguinte: conversa difícil é sobre sustentar o incômodo. E se as pessoas não sabem sustentar esse incômodo, dificilmente elas vão conseguir iniciar essa conversa. Entendi. Então é sobre você, cara, vou conversar com meu marido, com a minha chefe e eu vou chorar. Você pode até falar isso com a pessoa, olha só, quero trazer uma coisa muito importante aqui pra mesa, minha intenção é a gente, né, se dar melhor e tal, e possivelmente eu vou chorar, porque eu sou assim. Tá. É o autoconhecimento, É o né? autoconhecimento. Então, primeira coisa, identificar aquilo que tá te incomodando. Opa, Isso. não gostei disso do jeito que essa pessoa tá me tratando. Seja no trabalho, em casa, numa roda de amigos. E aí depois tentar ver qual que é a melhor forma, lógico, conversando, mas tipo, do jeito que você vai se manifestar suas emoções na hora, né? E você relatar duas coisas que são muito importantes também. Qual é a sua intenção? Então, se eu chego para conversar com você, eu preciso dizer qual é a intenção dessa conversa. Porque se a gente teve um atrito, as pessoas tendem a atribuir má intenção. Então, eu já tô achando, sei lá, você vai puxar meu tapete, você tá vindo para me criticar, lá vem essa chata de novo. A pessoa já tem a imaginação dela, você tem a sua, né? Sim. Então, você tá dialogando com o invisível. Então, eu vou falar, Raquel, eu tô te chamando para conversar porque a minha intenção é que a gente se dê melhor, que a gente trabalhe melhor juntas, que a gente possa ter mais harmonia. Então, isso já vai diminuindo um grau de defesa que a pessoa possa ter. É verdade. Você já dá lá o objetivo pra ela, né? É, você já clareia e dizer que a pessoa importa pra você. Entendi. Agora, no nosso dia a dia, né, Daiane? Às vezes a gente tá naquela TPM desgraçada, sabe? Que você fala, tô morrendo de dor aqui, não tem remédio que me aguente mais. Aí você chega em qualquer ambiente e a pessoa fala alguma coisa com você, você fala, ai, tá bom, agora não, obriga, ou sei lá o quê, alguma reação. Aí baixou aqueles 2 minutinhos depois, você fala, gente, o que foi que eu fiz? Como é que fica nessa hora? Pedir desculpa, jogar a culpa na TPM, pode ser uma saída? Eu acho o seguinte, quando a gente fala de gestão de conflitos, tem o antes, durante e o depois, né? Isso. Então, o antes é aquela minha intenção de vou super me controlar e vou falar as coisas certas. Chega na hora, você dá uma patada, tá de saco cheio da vida, tá tudo difícil. E aí você extrapola o limite. Então, que bom que você se deu conta, né? Tipo, eu acho que eu fui grossa, né? Então, é importante se retratar. Tá então, bom. virar pra pessoa e falar assim, olha, eu acho que eu peguei pesado aí, perdi a mão, não devia ter falado o que eu disse, meu dia tá difícil, porque pode não ser TPM, pode ser que você esteja com problemas familiares, pessoais, Sim. pode ser um homem, pode ser, né? Qualquer E coisa. tá difícil hoje, mas não justifica, desculpa. E vida que segue. Então fala na lata, né, amiga? Já fala assim, ó, tô passando por tal situação, né? Ajuda. Enfim, aconteceu isso e ok. Agora a gente fala da comunicação verbal, né? A violência também tá, às vezes, em algum gesto. Gesto que eu digo é, por exemplo, ou então faz uma mãozinha assim, ou um olhar, por exemplo, a forma de você olhar também já pode ser um tipo de comunicação violenta? Olha, quando a gente tem conflito com alguém, só 7% a gente entende da palavra sendo dita. Ah, é? 38% é tom de voz e 55% são gestos. Uau, então a maioria, gestos. É. Porque se eu Olhar, tô acho que aqui, deve ganhar. tipo, né, rosnando pra você, batendo na mesa, mas eu tô falando uma coisa que não, né, legal, você fala assim, não, peraí, tá incoerente essa mensagem. Sim. Porque eu faço uma leitura do todo, da maneira que você olha, da sua expressão, né? Aquelas pessoas levantam, empurram a cadeira, bate a porta. Essa Isso já é é uma até o comunicação. extremo, né? Sim. Estão Mas é uma comunicando forma de sentimentos. E as pessoas não aprenderam a falar de sentimentos. E tem um livro chamado Conversas Difíceis, inclusive, muito bom, e que ele diz o seguinte, sentimentos não expressados invadem a conversa. Então, você não expressar o seu sentimento não é tático. Porque quando você bate na mesa, revira, você tá falando com a pessoa fica revirando os olhos, fala, Sim. vem aquela pessoa. Isso é sentimento. Você tá numa apresentação ali, de repente você bateu o olho naquela primeira fileira, tem alguém que já tá. Ou até mesmo, por exemplo, escola. O aluno que fica ali no celular. O professor tá falando, dando a matéria, e aí o aluno tá lá, tirititi no celular, ou então dormindo. Também é a forma de comunicação violenta no dia a dia? Olha, eu não diria que isso é uma forma de comunicação violenta nesse caso específico. A pessoa que está dormindo, de repente, realmente está muito cansada e ela não está fazendo aquilo com a intenção de eu vou aqui fingir que eu estou dormindo, que eu estou detestando a sua aula e isso está horrível, né? Tá. Agora, a leitura que a pessoa faz disso pode machucá-la de alguma forma. Então, existe uma diferença entre intenção e impacto.
Então, às Entendi. vezes, a gente tem uma fala com a intenção, de repente, você trabalha para mim e eu vou falar assim, cara, Raquel, eu queria te dizer que o seu texto está muito mal escrito, você precisa melhorar muito isso para que você seja uma boa jornalista. E para você vai chegar assim de uma maneira horrorosa, vai fazer você se sentir uma péssima jornalista, mas a minha intenção não era essa, a minha intenção, pelo contrário, era que você, entendeu? Então, existe aí uma diferença entre... Sim. Então, você sabendo disso, você diz a sua intenção no início. Ótimo. Como eu falei antes. Então isso vale principalmente nas conversas de trabalho, né? Minha intenção é que você melhore, né? Então tô aqui para te ajudar, tô aqui para ser seu parceiro, então eu vou Isso. apontar o que você pode melhorar. Não assim, Exatamente. você errou aqui e tal, não sei o quê. Então pode É ser uma importante forma. apontar o erro também. Também. Porque você tem que dizer o que não tá bom. Sim. Senão você Não cai passar pano, né? Não passar pano. É isso que eu tô falando. A assertividade com a empatia. Tá. Então, a minha intenção é melhorar, te ajudar e esse texto tem 5 erros ortográficos, não tá... A estrutura dele, pra mim, não tá muito clara. Como é que você acha que isso pode ser melhorado? Sim. Eu não posso ignorar o seu erro. Porque senão você não cresce e aí eu não tô sendo assertiva. Entendi. E muitas pessoas pecam por isso. É verdade. Porque elas não conseguem confrontar no sentido de, olha, vou te mandar Essa real. é a real, é verdade. Mandar real com carinho, Com- mas é a real, É. entendeu? Tem que estar acostumado com a realidade também, Senão a né? gente Não dá pra gente viver num mundo assim de sonhos só, né? Claro. Tá certo. Agora, escola, né? Pensando aqui na questão da relação do professor-aluno, né? A comunicação violenta nas escolas é uma forma de evasão escolar, de afastar também o aluno da escola, deles faltarem? Isso pode acontecer? Olha, exige um recorte aí entre escola pública e escola privada Sim. também, né? Eu acho que um ambiente violento vai, com certeza, afastar alunos e, inclusive, professores, né? Porque tem muitas crises que a gente vê hoje em dia acontecendo nas escolas. Eu acho, inclusive, que as escolas deveriam ensinar inteligência emocional, habilidades sociais, porque a gente vive uma crise de habilidades sociais, né? É verdade. Então, é Isso difícil. relação de professor, né, com assim diretoria, aluno. Agora, entre os próprios alunos, tem o chamado bullying, né? Que isso não é de agora, infelizmente existe há muito tempo, são aquelas brincadeirinhas, Exatamente. enfim, que isso pode afetar, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, se eles te chamarem de 4 olhos, você chama ele de narigudo, sabe? Tipo, sempre ficar retrucando, nunca ficar por baixo. Como trabalhar a educação nessa questão, hein? Olha, para mim o bullying ele precisa de uma abordagem sistêmica, no sentido que não é aquela pessoa que está vitimizada, que de repente tem 5 outros que estão diariamente xingando, né? Você é horroroso, você é burro, você não serve para nada, porque é isso que eles fazem. Ameaçam, bater. Então aquela pessoa está vulnerável. Então você pedir uma pessoa vulnerável ir lá encarar e xingar, eu não sei se é, entendeu? Você precisa... A escola precisa saber. Os pais das pessoas que praticam bullying precisam saber. Sim. Os pais, então assim, todo mundo precisa saber A para rede orientar. toda, né? A rede toda, porque esse menino que está praticando bullying, ele também tem problema. Ele é vítima de alguma outra situação que faz que ele tenha um comportamento agressivo e violento. E aí vai numa escala de bola de neve. Exatamente. Começa com ele, porque já está sofrendo uma situação, e aí vai passando para o outro, que vai passando para o outro, né? Enfim, então tem que cortar ali essa tem parte, muitas crianças que sofrem bullying, que praticam bullying com outros, que sofrem abuso dos pais. Sim, que vem Que de casa, né? Que não recebe atenção suficiente, que não tem orientação. Então, quando você vai investigando, é uma violência da sociedade que se manifesta ali. Por isso que não adianta falar com uma pessoa só. Sim. Você tem que abordar tudo. Falar, gente, por que isso aqui tá pipocando, né? E não pode deixar de lado. Isso aqui é da confe- idade, vai passar, né? Não Aquele é só o existe isso. sintoma de algo mais grave, né? Sim, é verdade. Agora, falando em família mesmo, você deu até o exemplo da sua filha, né, no dia a dia. Tem outros exemplos que a gente usa a comunicação violenta, digamos assim, né? Com o objetivo de tentar outra coisa, assim, em casa, seja do marido, seja da mãe, da avó, enfim. Gente, eu acho que isso acontece o tempo todo, toda hora. Aliás, família é um dos ambientes mais desafiadores de fazer a gestão de conflitos, né? É mesmo. E algo que eu acho que acontece muito nas relações familiares, e aí eu vou falar da relação mãe-filha, no sentido de eu com a minha mãe, eu adulta com a minha mãe, né? Há uma invasão de um espaço pessoal. Então, quando a minha mãe quer interferir na educação da minha filha, dizer como eu preciso viver a minha vida, né, e etc e tal, eu preciso saber colocar um limite saudável. E quando a gente fala de limite saudável, é sobre a gente aprender a dizer não. Então, a gente ensina como a gente gosta de ser tratada por tudo aquilo que a gente tolera, reforça e aceita, em qualquer relação.
amorosa, com mãe, com filho, com tudo, entendeu? Então, a comunicação não violenta também nos ensina a ser assertivo e empático, seguindo o mesmo modelo do trabalho, só que com a minha mãe. Tá. Falar, mãe, tô vendo que você tem a boa intenção de querer cuidar da minha filha e eu preciso de mais espaço, tá invasivo. Entendi. Isso tá me gerando incômodo, então eu preciso que você dê um passo para trás. Eu É. preciso falar isso, senão isso não vai melhorar. Então, a comunicação não violenta não é sobre ser boazinha, Aceitar, falar em mim, né? falar Nada. sim, porque as pessoas confundem. É. É um autoconhecimento e uma consciência de aquilo que eu preciso para me preservar e a partir desse lugar eu me relaciono com você. É engraçado essa parte, né? De, eu sou da paz, né? Não sou violenta. Não, muito pelo contrário, né? No início aqui do podcast, você comentou, né, Daiana? De você às vezes pode falar calmo e é a comunicação violenta que você tá ali exatamente. mostrando pra pessoa, Não né? é sobre falar manso, é sobre a Sim. sua intenção de não ser violento. Sim. Essa relação de mãe com filha e a neta, olha, é complicado, né? Porque sempre tem uma ali querendo interferir no espacinho da outra. E aí você comentou sobre o não, que a gente precisa dizer, falar não, né? E por que é tão difícil esse não, hein? Então, aí você vai ver, gente, a quantidade de pessoas que têm dificuldade em dizer não é gigantesca. Então, E sabe por quê? Principalmente as mulheres. Porque a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande. Eu quero ser reconhecida, eu quero ser validada. Então, meu chefe pede, será que você pode trabalhar até 8 horas da noite hoje? Eu vou dizer sim, porque eu quero ser vista, eu quero ganhar mais, eu quero... Então, você diz sim, porque quando você está dizendo excesso de sim para os outros, é um não para você, né? Pois porque aquilo é. ali vai ter um momento que vai ter o seu custo, o seu preço. e também tirando um pouco da sua vida pessoal, né? Porque se você Exatamente. ficar além do trabalho ali, pô, você podia estar fazendo outras coisas em casa, tá? Além do seu horário Isso. também. Vai ganhar extra, não vai ganhar, né? Enfim, tem E toda o uma perigo questão. disso é que você vai dizer sim de novo, de novo, de novo. Na quinta vez virou um hábito. E essa pessoa já está acostumada que a Raquel é aquela pessoa que fica até as 8 horas da noite. Pois é. E aí, para depois você aprender a dizer não para isso, é muito mais difícil. Então, por isso que é importante ser. Nem que você diga assim esse dia, falar, hoje eu vou quebrar o seu galho. Ou seja, Boa. isso daqui não é um modus operandi. Hoje eu posso quebrar seu galho, mas isso não pode acontecer sempre. Eu tenho família, e eu valorizo outras coisas. Então, você está dizendo aquilo que você valoriza. Por isso que você está colocando um limite saudável. Ou seja, não acostuma, né? Não acostuma. Agora, a gente só consegue fazer isso, Raquel, se você souber aonde está o seu limite. Se Esse você que é o não difícil. sabe, Mas às vezes ele pinta assim, sabe, Daiane? Você fala assim, não, eu tenho que falar não, não, não. Aí chega na hora você fala, ai, tá bom, vai. Só hoje. Só que o só hoje vira só amanhã, só É isso. quarta, quinta, sexta, sábado mas e você tem que se domingo. perguntar, por que eu tô dizendo sim se eu quero dizer não? E aí como que eu sei o meu limite? Você tem que perguntar, eu tô com medo de quê? É quando você internamente não quer fazer. Tá. Uma amiga sua e vira, vem aqui me ajudar na mudança num sábado de sol. Você quer ir pra praia? Você fala assim, cara, que saco, né? Tipo, não quero Puxa, ir. mas é minha amiga, É o aí seu ela vai não. falar que a gente não se vê, que eu não ajudo ela, né? Ou seja, você acaba indo pros outros. Ela vai jogar pela culpa, tá vendo? Ai, olha isso, gente. É a a isca. culpa, meu Deus do céu. É a isca. Poxa, mas eu tô precisando tanto. Uhum. Aí você negocia, né? Fala, cara, sábado de manhã pra mim, sol, trabalhei a semana toda. Vamos negociar aí de tarde, outro dia, sei lá, te ajuda a pagar alguém que seja. Você encontra uma outra estratégia, entendeu? Sim. Mas a culpa é danada, né, Daiana? Porque assim. A culpa é violenta, né? E mesmo a gente falando. Não tem como você falar, não vou me sentir culpada. Maternidade, por exemplo, já se sente Nossa, culpada? aí nasce mãe e nasce a culpa junto, né? Puxa vida, eu não sou mãe ainda, né? Mas aprendo muito com as convidadas que são mamães, né? E aí tem essa questão que fala, nasceu uma mãe, nasceu a culpa junto, né? Exatamente. É E desafiador. por que isso, gente, né? E porque exige também algo que a sociedade exige das mulheres, né? Você precisa ser uma boa mãe, trabalhar, ter uma carreira, a casa tem que estar organizada e tudo sobra para mulheres, tem uma sobrecarga gigante. E é impossível você deixar todas as bolas no ar aí ao mesmo tempo, porque não tem como, não há tempo, não há energia. Então, se você acredita que esse é o modelo ideal e você quer seguir o modelo ideal, você vai viver culpada. Você só se libera dessa culpa se você entender, cara, tem momentos da minha vida que eu vou conseguir dar mais atenção para minha filha e outros momentos que a minha carreira vai pedir isso, e tudo bem. Porque eu sou ser humano, não sou perfeita,
E esse ideal aí é surreal, é inalcançável. Uma coisa, Daiane, que você me fez lembrar agora foi da pandemia. E essa questão aí de home office, muita gente em casa. Todo mundo separando. Então, todo mundo separando. Falando, antes vivia, né, cada um num canto, se via só na hora da noite, assim, pra dormir, olha lá, né? Depois ficou junto o tempo inteiro, falou, não, chega, não quero isso. Mas meu outro ponto é sobre você tá em casa, no seu ambiente ali, onde você se sente segura e tudo mais, tá trabalhando. Só que aí sempre tem o pessoal que vai invadindo a sua área. E não só, às vezes, né, por trabalho, mas às vezes alguém da família também, enfim. Como é que foi, assim, durante a pandemia, né? Relatos, assim, de, por exemplo, com essa questão da comunicação violenta. Todo mundo exigindo que você ficasse lá conectado e você tinha mais coisas pra fazer e tomar conta da casa. Não foi um tempo doido? Nossa, foi um tempo muito incomum, né? Pois é. Até porque eu li uma frase que dizia o seguinte: não foram nossos filhos que invadiram as telas. Foi o trabalho que invadiu a nossa casa. Então, Então, acho que eu vi isso em algumas, uma flexibilidade de você tá trabalhando, seu filho tá passando aqui atrás e tá brincando com um negócio aqui no chão do seu lado, porque assim, tem pessoas que se moram numa casa grande, eu vou lá pro meu escritório, fecho a porta e tô ali. sim. Mas nem todas as realidades são assim, né? Então aí exige muita comunicação não violenta, principalmente porque tem filho pequeno, né? Aham, Porque alguém tem que estar cuidando deles. sim. Então, de criar aí acordos, tempos, espaços. E é importante se comunicar com muita clareza, né? Tipo, esse momento do trabalho tem que ser silêncio total. E não, esse daqui é uma reunião mais informal, mais tranquilo. Também para ajudar na flexibilidade do outro. Faz sentido? Faz sentido, lógico. Essa pandemia trouxe muita coisa pra gente, assim, experimentar, repensar. E mesmo agora que ela foi embora, ainda tem coisa que você fala, opa, pera lá, acho que eu não coloquei em prática ainda isso, eu deveria melhorar nisso também, enfim. A questão dos divórcios aí que você comentou, muita gente separou, né? Teve muita, assim, comunicação da galera não se aguentando em casa. Não e se aguentando marido e em mulher, casa. um pegando no pé do outro, e aí quando você vê essa bola de neve, Com estoura. certeza. Porque quando tem duas pessoas que trabalham fora, não tem muito contato em casa. Desde organização das coisas ou limpeza, né? Sim, Então, limpeza e organização é uma coisa que é muito atrito dentro de casa. é Ou verdade. até a personalidade da pessoa, que você não está acostumado a lidar com a personalidade dela 24 horas por dia. Você está acostumado com 4 horas por dia. Então, aquilo que te irrita em 4 horas passa a ser intolerável. Aquela louça que ficou ali 24 na horas. pia pra lavar durante uma semana praticamente, Tipo né? isso. É fogo, né? Agora, como que eu identifico a minha comunicação violenta no meu dia a dia? Qual que é a receita? Para identificar se está sendo violento? Isso, porque às vezes a pessoa tá nos assistindo, tá falando assim, tá, eu já tô pegando esses toques, como que eu tenho que ficar no trabalho e tal, mas às vezes essas escorregadas que acontecem sem querer. Então, quando você julga, né? Então, se você julgou alguém, como eu falei, de um relatório que não está bem feito, ou se você tem aquela fala mais ríspida porque você está sem tempo, você está impaciente. Então, você fala, ai, gente, daqui a pouco a gente vê isso. Né? Isso é uma coisa mais... não chega tão legal nas pessoas. Agora, gente, ninguém é perfeito, entendeu? Então, Sim. você vai escorregar. Então, é importante, como a gente falou, se retratar. Porque não adianta a gente ver num mundo cor-de-rosa achando que agora eu que pratico e ensino isso, escorrego. É verdade, né? Entendeu? Então, assim, não é também... senão você cai na autoviolência. Sim. Que é uma exigência que não é real. Nossa, isso atrapalha demais a Autocrítica, pessoa, né? A exatamente. autocrítica, né? Que é engraçado isso, né? Às vezes a gente tá falando, aí fala, beleza, então, mas é legal essa parte de identificar, né? A partir do momento que você julgou, por exemplo, ou você tá com a culpa, você tá ali numa situação que você pode ser violenta com uma pessoa, Sim. né? E a comunicação não violenta, qual que é o benefício dela para a pessoa Nossa, no dia a dia? são tantos. A comunicação não violenta é muito transformadora, né? Primeiro porque você consegue ter mais autoconhecimento, desenvolve a sua inteligência emocional, você consegue lidar melhor com sentimentos de raiva e frustração, que geralmente são esses que impulsionam, né? Uma resposta mais agressiva. Uma dica, dá aquela contadinha de 5 segundos. Funciona. Funciona Conta até mesmo, 10. é. Ajuda. Porque o pessoal fala, Raquel, vai, conta até 10. Já começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí continua. Do mesmo jeito. Respirar. Tem coisas que a neurociência explica, né? Então, É. você respirar fundo, contar até 10, ajuda ao seu cérebro racional, neocórtex, voltar para o controle do cérebro, que não é... Você não tá ali sequestrado pelas emoções. Entendi. Sair de perto. Se você achar que você já sentir, né? Então, autoconhecimento. Eu sinto que eu estou começando a ficar com raiva. Entendi. Então, é nesse momento que você entra ali com
algumas ferramentas de vou sair de perto, vou respirar fundo, gente, vou ali pegar uma água, Dá uma desculpinha, respira, vai. dizer uma abafada com alguém se der. E se tem e aquela volta. pessoa que você não bate? Você fala assim, ó, de jeito nenhum bato com essa pessoa. Então, é melhor deixar ali no canto ou é melhor tentar uma aproximação? Aquele famoso santo não bateu, né? Putz, direto. Né? Tem vários, né? Que você fala assim, esse daí, olha, mas nem Jesus na causa. Pois é, gente. Em geral, quando a gente fala essa expressão, né? O santo não bate, você É. tá fazendo algum julgamento dessa pessoa. E essa pessoa também tá fazendo algum julgamento seu. Ixi. Então você não sabe se esse julgamento que você tá falando, se essa pessoa é mandona, grossa, sem noção, sei lá, machista. Se você tem um convívio próximo com essa pessoa, se ele é o seu colega de trabalho, é alguém na família, eu acho que vale pelo menos uma oportunidade de conversar e tentar esmiuçar, né? Tentar entender e trocar uma ideia. Entendi. Se você trocou essa ideia e viu que realmente, assim, cara, os nossos valores são muito diferentes e você não precisa conviver com essa pessoa, deixa ela lá quietinha, você Tá. fica aqui, não precisa, né? Entendi. Agora, se for Se uma precisa. aí você precisa desenvolver a habilidade de comunicação não violenta, negociação, impor limites saudáveis, saber até onde vai, né? Liberdade respeito mútuo e ter acordos de convivência. Entendi. É um É trabalho. bem mais desafiador. É bem mais desafiador mesmo, né? Quem que julga mais? O homem ou a mulher? Os dois. Os dois? Os dois. Não tem um que assim é mais? Né? Não acho. É mesmo? Eu acho que numa sociedade machista a mulher é muito julgada. Sim. É muito julgada de um monte de coisa. A gente acerta 100 vezes, por exemplo. Aí você erra uma, você é julgada por Exatamente. aquilo que você errou, né? Em geral, a gente escuta muito mais as críticas do que as apreciações e elogios, né? É verdade, é verdade. Críticas, que foi aquilo do trabalho que você estava comentando, né? Quando se fala crítica construtiva, é o ideal mesmo para se falar ou não? Crítica é crítica, ponto, acabou. Não, eu acho que às vezes que eu quero trazer uma crítica mesmo. Eu quero dizer que você foi lá apresentar alguma coisa da empresa e não foi a sua melhor versão. Então eu tô te criticando. Legal. Mas eu tô te criticando com o objetivo que você melhore. Eu não tô criticando, tá vendo como a intenção importa? Sim. Se eu te criticar e você ler a minha intenção com o objetivo de te botar pra baixo, você vai reagir mal. Sim. Mas se você lê a minha intenção como genuinamente querendo te ajudar, você vai reagir de outra forma. Que você tá ali como parceira, né, Se eu mesmo? tô como parceira. Uhum. Então, eu acho que críticas construtivas são bem-vindas. Eu Ótimo. quero, eu peço para minhas amigas, fala, gente, me critica aí, me Aham. ajuda. Né? Então, quanto maior o vínculo de confiança, mais fácil Ótimo. é você ouvir a crítica de alguém. Curioso, né? Porque esse lado de crítica construtiva eu já ouvi demais. Assim, não, mas o que eu tô falando pra você é pra você melhorar, uma crítica construtiva. Porque o pessoal já acha que eu vou vir com a negativa, a pessoa já vai se afastar e eu não vou criar o vínculo, né? Então, crítica é crítica, mas aí você fala da intenção, que é sempre melhorar a pessoa, né? Exatamente. A intenção faz toda a diferença. Ótimo. E rodas de amigas, você também comentou aí, né? Amigas me criticam. É a melhor coisa, né? Que a gente fala, ai, não quero saber de crítica. Não, as amigas que estão aí pra te apoiar, pra criticar, pra mostrar o caminho. Você precisa ter um feedback em volta de você, de pessoas que você confia, né? Ótimo. Às vezes a gente fica confusa na vida e fala, gente, será? Será que eu fui grossa? Será que eu não fui? Será que isso? Será que aquilo? Vê aí, né? Pede meus 5 amigos e fala, e aí, gente? Né? Você Sim. tem aí um termômetro, É verdade. pelo menos para te ajudar nesse autoconhecimento. Ótimo, muito bom. Para quem quiser saber mais sobre a comunicação não violenta, por exemplo, quer, enfim, fazer um curso, não sei, quero conhecer a Daiana. Como é que eu faço, hein, Daiana? O pessoal para te Não precisa encontrar. colocar Diana, porque meu nome escreve Diana e fala Daiana. É chique, né, gente? Daiana, né? Lady Di. Não, brincadeira. Quase, quase. Legal. O nome da minha empresa é Peace Flow, que é o Peace fluir Flow. da paz. Legal, Então, se ó. colocar no Google, no YouTube, no Instagram, Peace Flow com 2 Ws, me acha. Muito bom. E aí tem todo o conteúdo. Tem livro, Daiana? Tem algum outro conteúdo assim de cursos para passar pro pessoal? Tem, a gente tem 2 cursos online. Um de Ótimo. comunicação não violenta, essência, assim, hardcore. Ah, legal. E outro que é especificamente como conduzir conversas difíceis. Que Puxa. ajuda, assim, muito. Ele é mais curtinho, ele é de 1 hora, bem direto ao ponto, pra galera conhecer. E livros tem Vivendo a Comunicação Não Violenta. Vivendo a comunicação não violenta. Marshall Rosenberg. Ótimo. Conduzir essa comunicação é difícil, né? Desafiador.
É prática, é possível. É uma prática possível. para sempre. Uhum. Porque é uma mudança de paradigma, né? Todo mundo vai aprendendo, né? Todo mundo Também vai ao aprendendo. mesmo tempo. E o curioso é quando você muda, as pessoas em volta começam a se transformar também, sabe? É verdade. Bom, primeiro quando você chega com um sorriso já no rosto, não fala que contagia? Eu acho que ajuda. Às vezes quando você tá assim meio triste, você fala, vou abrir um sorriso que Você eu seja acho que melhora. carrancuda, né? Isso já vai É, gerando. então, porque quando você vê aquela pessoa com mau humor, já fala, eu peguei o mau humor dela, a energia tá pesada aqui, né, gente? Aí Rola um começa, contágio. tal, é isso, limpa, 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 né, enfim. Mas aí, quando você já vem com um sorriso, já vem com uma outra parte, assim, mais leve, né, aí contagia mesmo o Eu ambiente. acho. Ótimo. Eu acredito. Então vamos espalhar alegria, gente, felicidade, é isso aí. E nada de violência, viu? Por Escorregar faz parte Faz no dia a parte. dia, mas a gente tá aqui pra aprender. Daiana, obrigada, viu, mais uma vez Obrigada, Raquel. pela participação aqui no podcast Mulher Entende Mulher. Foi ótimo. Então tá aí, ó, gente. Daiana Bonari, especialista em gestão de conflitos, hoje conversou com a gente, esclareceu tudo sobre comunicação não violenta. Beijo, te espero na próxima.